As Nações Unidas afirmaram nesta sexta-feira que os combates entre rebeldes e as forças sírias provocaram 280 mil deslocados desde 27 de novembro. Mais detalhes na reportagem de Digrego Holtz. O líder dos rebeldes islamistas sírios, Abu Mohamed al-Jolani, declarou que o objetivo central da ofensiva relâmpago liderada por seu grupo é derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. A afirmação foi feita durante uma entrevista publicada nesta sexta-feira. Al-Jolani reforçou que os insurgentes consideram legítimo o uso de todos os meios disponíveis para atingir sua meta, classificando o regime de Assad como opressor e ilegítimo. No campo de batalha, os avanços dos rebeldes têm sido rápidos e estratégicos. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, as forças insurgentes já estão a apenas 5 quilômetros de Homs, a terceira maior cidade do país. Esse avanço segue a captura da estratégica cidade de Hama, ao norte, na última quinta-feira, consolidando o controle de corredores importantes para a logística militar. Nas últimas horas, as cidades de Rastan e Talbish, na província de Homs, também caíram sob o domínio dos combatentes do grupo Hayat Tahrir al-Sham, evidenciando a ausência total das forças do regime de Assad na região. Os combates têm provocado uma grave crise humanitária. Desde o início da ofensiva, em 27 de novembro, as Nações Unidas estimam que cerca de 280 mil pessoas foram deslocadas internamente, número que pode ultrapassar 1,5 milhão de pessoas nas próximas semanas. A situação se agrava com o fluxo de refugiados sírios que cruzaram a fronteira para o Líbano, fugindo da intensificação dos conflitos entre o Hezbollah e Israel, colocando ainda mais pressão sobre a região. Enquanto isso, organizações internacionais alertam para o risco de um colapso nas operações de ajuda humanitária, diante da escalada contínua da violência. Vamos permanecer neste assunto, porque sobre esse conflito na Síria, nós conversamos agora com o professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, seja bem-vindo sempre aqui à Jovem Pan. Não podemos dizer que o mundo vive de monotonia, né, professor? E agora, essa questão que envolve a Síria também envolve diretamente a Rússia, que está no conflito aí, em relação também com a... Nós estamos acompanhando, evidentemente. Como é que o senhor imagina daqui para frente, então, mais essa frente envolvendo a Rússia e agora a Síria? Essa é uma situação difícil, né? Você já tem ali o Bashar al-Assad no poder há 24 anos, o pai dele ficou no poder por 29 anos. Então você tem basicamente uma dinastia na Síria que há muito tempo que se tem mantido no poder e que se tem aí no mundo criado uma série de coisas, uma série de perspectivas contrárias a eles, não é? Nós observamos, por exemplo, quando o presidente Obama era presidente dos Estados Unidos e começou esta situação toda, que ele já falava a respeito da necessidade de uma troca de regime, ou seja, a saída de Bashar al-Assad do poder, mas não aconteceu. E vinha tudo, né, mais ou menos administrado, claro que ele conta com o poder da Rússia e com a força da Rússia, e que nós vemos que nesta situação agora, a impressão que se tem é de que a Rússia não estava em sua plena capacidade na Síria, e é por essa razão, em razão do conflito na Ucrânia, e é por essa razão que se observa aí um crescimento da resistência a Assad. Então, o que nós observamos nesse processo todo, agora recente, é que o fato de a Rússia ter dedicado uma parte maior da sua atividade militar na Ucrânia, de alguma forma, abriu estes flancos e agora resta saber como é que Assad vai existir nessa situação toda, que conta, né, e é importante de relembrar isso, os milicianos contam aí também com o forte apoio dos Estados Unidos na questão dos equipamentos que estão utilizando. Os rebeldes avançaram muito rapidamente nas principais cidades aí da Síria. O que a gente pode esperar se eles conseguirem tomar o país e derrubar o ditador, professor? Essa que é a grande pergunta, não é? Porque quando você fala de troca de regime, você efetivamente está falando a respeito de retirar do governo não só a cabeça, mas aqueles que também o acompanham. E o grande problema é que nós nunca sabemos se a situação nesses países vai ser melhor do que aquela que nós temos atualmente. Infelizmente, o que nós observamos, por exemplo, é que quando saem alguns ditadores do poder, a situação piora, não melhora.
Veja só o que aconteceu na Líbia, quando saiu o Muammar Gaddafi, aquilo que se transformou a Líbia, um Estado praticamente falido, dividido internamente, até hoje não consegue se restabelecer. Ou aquilo que aconteceu, por exemplo, no Iraque, com a saída de Saddam Hussein, todos os problemas que o Iraque ainda enfrenta, ou mesmo no Egito, não é? Quando nós tivemos o advento ali da Irmandade muçulmana assumindo o poder depois da Primavera Árabe e aquilo que aconteceu. Então, o grande problema é o seguinte: o Ocidente pode apoiar aí os milicianos, como nós vemos que os Estados Unidos têm feito nesse processo todo, junto com alguns parceiros europeus, mas não se sabe exatamente como vai ser o dia seguinte. E é por essa razão que os russos sempre foram, por terem uma presença militar, por entenderem que a Síria é um parceiro importante ali para manterem uma esfera, uma presença de uma manifestação expressa de poder no Oriente Médio, o que nós notamos é que os russos sempre falaram que o interessante não era ter uma troca de poder nesse momento, justamente por não saber o que vai acontecer a seguir. Então, o grande problema é efetivamente identificar qual vai ser a liderança futura na região. Professor, está aqui conosco também o nosso comentarista Felipe Monteiro. Felipe, você também tem uma pergunta, né? Perfeito. Bom dia, professor Marcos. Minha pergunta é no seguinte sentido, né? A gente sabe que Israel ela é cercada por vários países ali que têm uma postura muito bélica em relação a ela. É assim com o Líbano, é assim com faixa de Gaza, é assim com a Síria, não é? Então eu queria entender como que Israel está se portando nesse momento em relação a esse conflito interno na Síria. A gente sabe que Israel, teoricamente, é contra o regime do Bashar al-Assad, né? Então, veja, né, a própria ação de Israel contra o Hezbollah é um dos elementos importantes de apoio a Assad, e com a ação de Israel no sul do Líbano e enfraquecimento do Hezbollah, as estatísticas, né, as informações, ao menos, que a gente tem, porque, você sabe, né, num cenário de guerra, a única coisa que a gente não consegue saber é efetivamente a verdade. Mas, segundo aquilo que foi anunciado, o Hezbollah perdeu ali uma grande força e uma quantidade enorme de equipamentos militares em razão da ação do exército israelense no sul do Líbano e contra o Hezbollah. Isso, de alguma forma, também enfraquece a Assad nesta situação, e é por essa razão que os milicianos, nesse processo todo, encontraram aí um cenário ideal para agir. Veja, os russos não estão envolvidos na região, o Hezbollah também afetado pela guerra com Israel, e o Irã, que também é um apoiador de Assad, neste momento não querendo causar marola, justamente para não ter aí uma situação em que Israel pudesse vir aí a declarar uma guerra e tornar a situação do próprio Irã, que enfrenta problemas domésticos, ainda mais difícil. Então, o momento leva isto tudo, todos esses fatores em consideração, e claro que a ação de Israel contra o Hezbollah e também com relação ao Irã é que tornam a posição de Assad um pouco mais complicada, mas não há dúvidas de que a dispersão, não a dispersão, mas o fato de os russos estarem mais preocupados com a questão ucraniana, de alguma forma enfraquecem o regime atual. Professor, agora a pergunta do Gesualdo Almeida. Professor, tudo bem? Professor, a gente vê esse esvaziamento do poder da Síria, é um projeto moribundo já, o projeto do Bashar al-Assad. Mas a minha pergunta é a seguinte: esse grupo insurgente, ele é um grupo de uma tendência radical maior. E se eles tomarem o poder, é possível a gente prever uma invasão da Turquia naquela região? Exatamente porque um dos discursos do governo turco é que esse pessoal insurgente é um pessoal muito radical. Veja, o Oriente Médio é sempre uma caixinha de surpresas, né? E é por essa razão que os Estados Unidos estão há muito tempo querendo se afastar da região. Se você pensar, os últimos 3 presidentes quiseram efetivamente sair do Oriente Médio justamente por problemas assim, não é? O Obama quis fazer isso a partir do momento que ele descobriu que os Estados Unidos tinham petróleo de xisto. Ele basicamente abriu mão de uma ação mais contundente no Oriente Médio. A gente observou a mesma situação com Trump, que, embora tenha tentado ali os acordos abraâmicos, não quis envolver-se muito na região, e agora com o próprio Joe Biden. Então, é uma região muito complexa nesses processos todos, e, eventualmente, você começa a enfrentar também, com a ascensão de um grupo, a questão do balanço regional de poder.
E, obviamente, que o presidente da Turquia, o Erdogan, observa essa situação com uma preocupação, embora ele tenha ali um relacionamento com Assad, ele sabe que qualquer problema e qualquer alteração, eventualmente, pode bater às portas da Turquia, e isso seria problemático para ele. Então, por essa razão, que nesse processo todo, qualquer modificação faz com que as partes próximas estejam extremamente preocupadas com aquilo que vai acontecer. Professor, a gente falava no início, né, que o mundo não vive de monotonia. Vamos agora com imagem justamente lá da Coreia do Sul, na votação por impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, que está acontecendo neste exato momento. Professor, eu queria que o senhor fizesse essa análise também agora na Ásia, também mais esse ponto. Ele decretou a corte marcial lá no país. Como é que o senhor avalia também essa situação agora na Ásia? É uma situação até bem peculiar, não é? Porque o próprio partido dele estava propenso a apoiar o impeachment, mas na última hora parece que teve uma mudança na posição, porque ele foi a público e se desculpou pela sua ação que fez, pelo erro cometido, mas obviamente que a popularidade do presidente atual da Coreia, se ela era ruim antes, agora ela ficou assim ainda pior, porque justamente ele tentou utilizar desta lei marcial para fazer ali com que algumas investigações de corrupção, envolvendo inclusive sua esposa, parassem, e com isso amealhar um poder que ele perdeu no último contexto eleitoral, na última eleição, em que ele perdeu a maioria do Congresso. Então, ele se transformou no mandato, é um presidente de um mandato só, como a gente sabe, na Coreia só existe um mandato único de presidente de 5 anos, e ele praticamente é um pato manco já há algum tempo, porque perdeu a maioria. Então, para tentar recuperar o governo, ele lançou mão desta iniciativa da lei marcial, inclusive acusando ali que havia uma infiltração da Coreia do Norte, uma série de argumentações, e obviamente isso não se comprovou como verdade, e ele foi obrigado ali pelo próprio parlamento a mudar, porque a Coreia tem péssimas recordações de um período de exceção em que leis marciais tiravam ali todas as liberdades básicas da sua população. E o grande problema em todo esse aspecto é o contexto regional e geopolítico também, porque para os Estados Unidos e para o Ocidente, a Coreia tem um papel fundamental justamente por representar aí os interesses do Ocidente na questão de democracia, capitalismo, tudo isso, um ponto importante e até utilizado como exemplo de políticas nesse sentido de propagação de valores democráticos. Então, é complicado. O presidente, pelo que a gente nota na opinião pública, deveria renunciar, mas o problema todo é que assumiria o primeiro-ministro e depois teria que ser feita uma nova eleição, e o partido que hoje em dia está no poder poderia eventualmente perder também o poder, e você sabe que no cenário eleitoral ninguém quer perder o poder, né? Você falou aí dos Estados Unidos. Como é que a gente pode dizer que a comunidade internacional, quais são os efeitos dessa instabilidade aí no restante do mundo? A grande preocupação, não é, com a Coreia é que você primeiro tem uma situação econômica complicada, você já teve um impacto disso na questão da própria moeda, da desvalorização da moeda, mas a instabilidade regional é que preocupa. E a grande questão, sempre que se observa, é que o presidente da Coreia do Sul vive num estado de tensão com a Coreia do Norte, não é? A guerra da Coreia não terminou até hoje. O que houve ali foi uma cessação de hostilidades, mas nunca foi feito um acordo de paz. E quando você tem uma Coreia do Norte nuclearmente armada, a Coreia do Sul é preocupada. Então, a movimentação política da Coreia do Sul é muito importante, justamente para não incentivar ou mesmo provocar aí a utilização de equipamentos nucleares no território coreano. Então, é uma dinâmica complexa que é importante de ser mantida em paz, justamente para evitar que isso se propague para outros lugares da Ásia. O professor Marcos, uma pergunta que veio à cabeça agora é o seguinte: você falou, por exemplo, que a Coreia do Sul nunca terminou a guerra com a Coreia do Norte, né? Sempre fica aquela tensão no ar. E um dos argumentos que o presidente da Coreia do Sul usou
para aprovar a lei marcial foi exatamente porque os oposicionistas estariam ligados, conectados com a Coreia do Norte. Então, eu queria entender, primeiro, se isso aí é uma fake news, isso aí foi uma narrativa criada pelo presidente da Coreia para ter mais poder, não é? E como está se portando a Coreia do Norte nesse momento em relação a essa confusão interna na Coreia do Sul. Então, a questão é bem interessante nesse processo todo, porque, de fato, a utilização de leis marciais foi muito corrente durante o período em que a Coreia vivia sob o regime de exceção, e uma das alegações constantes naquele período era justamente de uma eventual penetração ou da penetração existente da Coreia do Norte, tentando ali insuflar alterações e modificações no regime político da Coreia do Sul. Mas, quando nós olhamos para a situação da Coreia do Sul, para o seu avanço econômico, para o seu desenvolvimento nos últimos anos, e também olhamos para a Coreia do Norte, onde eu tive a oportunidade de estar há alguns anos, o que nós notamos é o seguinte: é muito difícil, seria muito complicado ali você querer uma unificação das Coreias ou uma atuação em que efetivamente você tivesse a implantação do regime político norte-coreano na Coreia do Sul. Então, mais ou menos aquilo que aconteceu quando as duas Alemanhas se juntaram, você vai ter a prevalência do modelo sul-coreano. Então, acreditar que a população sul-coreana queira ver ali e aceite que haja uma penetração do elemento norte-coreano para querer mudar o regime político por aquilo que existe na Coreia do Norte, aquilo que existe na Coreia do Norte, me parece extremamente improvável nesse processo todo. Conversamos então com o professor Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez conversando conosco na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Prazer conversar com vocês sempre.